Essa é uma aula sobre as leis das reações químicas. Na verdade, são as leis que regem todos os cálculos que envolvem química. Então, a primeira lei, lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. Essa lei foi proposta em 1775 por Lavoisier. Ela é conhecida popularmente pela sua forma filosófica. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas, para efeitos de cálculo, essa lei é conhecida como a lei da soma das massas. Em um sistema fechado, que é a condição primordial para a conservação das massas. No caso de gás, o gás vai embora se o sistema está aberto. Em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é sempre igual à massa total dos produtos. Então, Lavoisier, na época, fez experimentos com óxidos. Então, para elucidar essa lei da conservação das massas, um exemplo simples. Óxido de cálcio, massa 56. Água, massa 18. Total das massas dos reagentes, 74. Logo, os produtos que serão formados devem apresentar massa 74. O hidróxido de cálcio, massa 74. Um exercício para poder revisar e aplicar essa lei da ação das massas. Então, o exercício caiu na PUC. Querendo verificar a lei da conservação das massas, lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada a seguir. Terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a massa inicial. Assinale a alternativa que explica o ocorrido. Então, o experimento, ele colocou numa balança solução de ácido nítrico e solução de carbonato de cálcio. A seguir, misturou os dois frascos. Reagentes, colocou para reagir e observou o produto final. A massa era 5 gramas menor que a massa inicial. A massa inicial, 1000 gramas. 5 gramas a menos. Logo, se o sistema está aberto, conclui-se que nessa reação formou-se gás e perdeu massa, que o gás foi embora. Então, assinale a alternativa que explica o fenômeno ocorrido. A lei de Lavoisier só é válida nas condições normais de temperatura e pressão? Não. A lei de Lavoisier é válida para outras condições de temperatura, tanto temperatura baixa quanto temperatura alta. A lei de Lavoisier não é válida para reações em solução aquosa? Não tem restrição sobre solução sólida ou aquosa. Deve-se conservar a massa. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Quando esses se encontram no mesmo estado físico? Não. Pode ser estados físicos diferentes, desde que tenha conservação do peso da massa. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu com a experiência realizada. Resposta correta. A explicação é porque o sistema estava aberto. A segunda lei, lei das proporções constantes, ou lei das proporções definidas, conhecida como lei de Proust. Toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Basta usar como exemplo a água. A água sempre é H2O. 2 hidrogênio para 1 oxigênio, ou seja, proporção em massa constante. Em uma dada reação química, há uma relação fixa entre as massas das substâncias participantes. Ou seja, em uma reação química, há uma proporção constante, fixa, entre
as substâncias que estão participando dessa reação, tanto reagente quanto produto. Essa lei é a base do cálculo estequiométrico, da utilização de fórmulas em ciências modernas. De um modo geral, costuma-se brincar que a química é a ciência da regra de 3, porque para usar e calcular a proporção constante é regra de 3. Então, um exemplo de como é aplicado essa lei. O que é a proporção constante? Se um reagente aumentou em uma proporção, o outro deverá aumentar na mesma proporção, assim como o produto, que é a base que nós calculamos como a regra de 3, onde faz-se a regrinha da proporção e multiplica cruzado. Então, um exemplo: decomposição, ou seja, quebra do gás carbônico em carbono e oxigênio. 11 gramas de gás carbônico quebram em 3 gramas de carbono e 8 de oxigênio. Então, se eu dobrar a quantidade de gás carbônico que eu vou quebrar, eu vou dobrar a quantidade obtida de carbono e vou dobrar também a quantidade obtida de oxigênio. A proporção é a mesma. Se um dobrou, os outros dois irão dobrar. E aí, eu multipliquei por 4 vezes mais a quantidade que eu vou usar, 44 gramas de gás carbônico. Então, vai ser 4 vezes o produto, que é o carbono, 12 gramas. E vamos ter 4 vezes o produto, que é o oxigênio. Assim, podemos afirmar que a composição do gás carbônico em massa é sempre de 3 partes de carbono para 8 de oxigênio. E, por último, a lei das proporções múltiplas, lei de Dalton. Na verdade, são duas leis mais conhecidas. Em alguns materiais não traz a lei das proporções múltiplas, porque na verdade ela é uma parte específica para óxidos e sais, usando as leis das proporções, a lei da proporção múltipla. Quando dois elementos distintos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanecer fixa, a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos. Exemplos: dois elementos, carbono e oxigênio. Então, se o carbono fica na proporção fixa 1, eu vou ter o CO, que é o monóxido de carbono, proporção 1 carbono para 1 oxigênio, e teremos o CO2, 1 carbono para 2 oxigênio, variando numa relação de números inteiros e pequenos. Outro exemplo, o NO2, o NO e o NO2. O monóxido de nitrogênio, que é um nitrogênio e um oxigênio, mantendo fixo o nitrogênio, e o dióxido de nitrogênio, um nitrogênio para 2 oxigênios. E lembrando sempre, ao efetuar cálculos nas áreas que exigem cálculo relacionado das ciências, em especial a química, toda vez que estiver calculando, por mais informações que tenha, tem sempre que verificar se não está violando a lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, e as leis das proporções múltiplas. Confirmado que não está violando a lei, o seu cálculo vai estar possivelmente correto. Revisamos assim, então, uma abordagem mais rápida, as leis que regem os cálculos estequiométricos.